Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um gueto e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cuja o irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Somente esses versículos, amém? Amém. Vamos lá. Esse texto, se vocês for olhar bem, são 2 páginas. Tem muita coisa para se falar, mas eu escolhi alguns capítulos aqui para passar nessa noite para a igreja, amém? Amém. A Bíblia vai nos dizer que vivia em uma aldeia, uma família em Betânia, que era Maria, Marta e Lázaro. Aleluia, Jesus. Aleluia. Betânia, ela ficava próximo a Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que era onde Jesus, frequentemente, ele se hospedava por lá. Jesus sempre estava por lá para procurar refúgio, para descansar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E ali, a palavra vai dizer que Jesus... Aleluia, Deus. Glória do povo. Família. A Bíblia vai dizer que Jesus era prioridade para esta família. Mas Jesus amava também. E conforme o tempo foi passando, Jesus, como o dia mau, ele chega para mim, chega para você. Verdade. Lázaro, ele fica enfermo. Só que Jesus, ele não estava em Betânia para ajudar o seu amigo Lázaro. As suas irmãs, preocupada com a situação de Lázaro, com a enfermidade, ela manda uma mensagem para o Senhor, dizendo-lhe: Senhor, aqueles que tu ama estás enfermo. Eu achei isso muito forte, irmão. Aquele que tu amas está enfermo. Jesus, ele recebe a mensagem, mas ele manda falar para as irmãs que estavam preocupadas. Diz para elas que essa enfermidade não é para a morte. Aleluia. Mas para a glória de Deus. Glória a Jesus. Para que o Filho dele seja glorificado por ele. Aleluia. Ora, Jesus amava Marta, amava Maria, amava Lázaro. Aleluia, Jesus. Mas Jesus, ouvindo isso, mesmo sabendo que Lázaro, ele se encontrava doente, ele permaneceu ainda por 2 dias no lugar onde ele estava. Aleluia, Deus Santo. Glória. Aleluia. Glórias a Deus. E isso aqui nos traz uma grande reflexão para nossas vidas. Porque não é no tempo, não é no nosso tempo. É no tempo do Senhor. Não é porque nós estamos na presença do Senhor, não é porque nós adoramos, não é porque nós estamos sempre fazendo aquilo que Jesus se agrada, que nós estamos isentos de passar por problemas, por provações. Nas nossas vidas tem muitos altos e baixos. E muitas das vezes a gente fica doente, a gente fica ali com os problemas, e é uma luta que parece que não tem fim, e a gente acha que Jesus não está nos vendo. Aleluia. Muitas das vezes nós passamos por sofrimento, nós passamos por luta, e acha que Jesus ele não está nos vendo. Ele acha que Jesus, a gente acha que Jesus ele não está ali observando a gente. Mas tudo isso faz parte do propósito, porque Ele quer que nós estejamos fortes. Ele está nos preparando para receber o milagre. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus Santo, aleluia. Jesus, ele sabia o tempo de voltar para Betânia. Ele sabia o que estava acontecendo com Lázaro. Jesus já sabia de tudo.
Mas esse tempo foi necessário para ele ficar esses dias, esses momentos fora. Aleluia, Jesus. Mas Lázaro, ele morre de sua enfermidade. E agora pensa, como é que ficou Maria, Marta e todas aquelas pessoas que estavam ali naquela aldeia se questionando? Lázaro morreu. Mas como Lázaro morreu? Jesus não havia dito que essa enfermidade não seria para a morte? Como isso aconteceu? São os questionamentos. Por que Jesus não veio quando recebeu o recado? É como se sentisse obrigado a vir para curar o seu amigo. Aconteceu algo comigo, tem pouquíssimo, tem 2 meses só que aconteceu comigo. Eu fui num hospital, e quando eu cheguei lá, o médico, eu entrei lá, era um clínico geral, e eu falei assim: doutor, eu preciso de 3 encaminhamentos, porque hoje a gente precisa de encaminhamento para ir para outras especialidades. Aí eu entrei lá e ele ficou me olhando e falei para que eu queria, né, a especialidade. Ele anotando, e ele virou para mim e falou assim: você é evangélica? Eu falei: sim, sou. Que igreja que você é? Aí eu falei assim: eu sou da Assembleia de Deus. Universal? Eu falei: não. Da Deus e Amor? Eu falei: não. Eu sou da igreja evangélica pentecostal. Aí ele falou assim: você ora muito? Eu falei: eu costumo orar um pouquinho. Você sobe um monte? E eu achei aquela conversa já constrangedora, porque isso nunca aconteceu comigo. Aí eu falei: às vezes sim, quando posso eu subo um monte. Você ora nas madrugadas? Eu falei: sim. É como se fosse um teste para mim. E eu olhando assim, fiquei olhando para ele, e ele falou: como pode você, sendo evangélica, você ora, você sobe um monte, né? Com certeza você é uma pessoa muito reservada e está com todas essas enfermidades. Irmãos, eu olhei para ele, eu fiquei ali olhando e falei: Jesus, pelo amor de Deus, né? E eu estava na bênção, né? Eu virei para ele e falei assim: não é porque nós estamos na presença do Senhor, não é porque eu sou evangélica que eu estou isenta de passar por esses problemas. Porque Jesus, ele deixou você para cuidar da gente. Só que quando eu ia falar mais, porque eu ia pregar para ele, porque ele estava precisando. Quando eu ia falar mais coisas, entraram algumas pessoas e não deixou mais eu falar. Amém? Então, assim, isso foi um teste pra gente, pra mim, né? Isso foi um teste pra mim. E conosco também não é diferente. Quem nunca se questionou quando está enfermo, uma luta? Quem nunca se questionou com um problema, uma porta que se fecha? Todos nós nos questionamos. Todos nós achamos que Deus não está nos vendo. Jesus, tu me prometeu. Tu falou que ia fazer, mas até agora não aconteceu nada. Isso acontece diariamente comigo. Isso também conta para mim, irmãos. Quantas vezes eu me perguntei: Senhor, tu não está me vendo? Senhor, estou passando por... Senhor, tu não está me vendo? Mas o silêncio do Senhor, ele continua. Aleluia. E muitas das vezes nós nos perguntamos: Senhor, tu falou que ia fazer. Tu usou fulano, tu falou aquilo, mas até agora então nada está acontecendo, né? O Senhor disse que ia curar. Mas entenda uma coisa, que o tempo de Jesus, ele não é o nosso tempo. Jesus, quando ele promete as coisas, ele não marca a hora, ele não marca o dia, ele não marca nada, ele só fala assim: eu vou fazer. Mas muitas das vezes, as nossas aflições, as nossas preocupações, achando que era hoje, que é para ontem, que é para amanhã, não. Tem bênçãos que demoram muito, muito tempo. E essa passagem de Lázaro, ele nos ensina o tempo de esperar. Aleluia, Jesus. E a palavra de Deus está falando de tempo. Se a palavra foi lançada, verdadeiramente ela irá acontecer. Mas não é no meu tempo, é no tempo do Senhor. Quando ele vê que nós estamos preparados, quando ele vê que nós estamos na posição para fazer, aí chega a hora qual ele vai agir. Não adianta, Senhor, não adianta a gente querer dar jeitinho aqui, jeitinho ali. Muitas das vezes a gente vai falar: eu vou ali, eu vou fazer aquilo um pouquinho mais. Eu vou fazer um jejum da semana toda. Eu vou orar um pouquinho mais. Não adianta. Porque ele já marcou a hora para mim e para você. Não adianta. O propósito de Deus é um só.
é aguardar e esperar. Aleluia. Porque o tempo certo Ele vai fazer em nossas vidas. Glória. E a Bíblia diz que chegando Jesus em Betânia, eu gosto muito dessa parte, eu estava lendo e essa parte me chamou muita atenção. Lázaro já havia morrido. E a palavra vai dizer que tinha aquele movimento ali naquela aldeia em Betânia, né? E estava cheia pela multidão, porque muitos dos judeus, eles foram consolar Marta e Maria pelo seu luto, pela morte de Lázaro. Aleluia, Jesus, Deus Santo, que já havia sido sepultado há 4 dias. Marta, sabendo que Jesus estava chegando, ela vai de encontro a Jesus. E essa parte é muito interessante, porque quando Marta ela se aproxima de Jesus, ela fala: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O meu irmão não teria morrido. Jesus, que coisa linda, né? Aleluia. Mas Jesus fala para Marta: o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se retirando Marta dali, ela chama Maria e fala: o mestre te chama. E Maria, ela sai correndo. Quando ela soube que Jesus estava ali, ela sai em direção correndo para se encontrar com Jesus. E eu imagino ali Maria toda ansiosa ali, né? O mestre está chegando, vamos lá, eu quero ver Jesus. E a multidão, vendo que Maria ela estava saindo ali correndo, né, em direção ao Senhor, aquela multidão que estava ali a consolar Maria e Marta, diz: vou mostrar dela. Ela vai para um túmulo chorar. Mas não, a Maria ela estava indo de encontro com Jesus. Aleluia. E quando Maria chega e vê Jesus, a palavra vai dizer que ela se lança aos pés do Senhor. A Maria ela já chega adorando o Senhor. Aleluia. E isso é muito diferente, porque aqui nós vamos ver que é a mesma fala, mas são pessoas diferentes se referindo ao Mestre. Marta, quando ela chega a Jesus, ela já chega questionando: Jesus, se tu estivesse aqui, até o tom é diferente, o meu irmão Lázaro ele não teria morrido. É como se ela dissesse: Jesus, se tu tivesse vindo naquele dia que a gente te mandou a mensagem, o meu irmão estava vivo, porque tu podes fazer isso. Mas Marta não. A Marta ela já chega, ela já se lançando nos pés do Senhor, adorando. E ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão Lázaro, ele não teria morrido. E isso é muito comovente, irmão. Quem você tem sido? Marta ou Maria? Meu Deus. Marta, que está sempre ali afadigada com alguma coisa, agitada, achando que tudo vai se resolver, que tudo é da forma dela. Ou Maria, que só adora para receber. Primeiro a gente tem que adorar, irmãos. Aleluia. Não adianta a gente cobrar, falar: Jesus, eu quero isso, eu quero, faz assim. Não. Primeiro se prostra. Primeiro se entrega a Ele, porque Ele vai fazer. E esse texto, Ele está falando isso para nós. Aleluia, Deus. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Eu trouxe foi um jornal. Oh, glória. Só para não esquecer alguma coisa. Maravilha. Aleluia, Jesus. Deus Santo. Coisa linda. Glória. Vejamos aqui. O texto vai nos dizer que Jesus, quando viu Maria aos seus pés, chorando, e aquela multidão que ali estava com ela, a Bíblia vai dizer, irmãos, não sou eu, mas a Bíblia vai dizer, se vocês leram, que Jesus ele se comoveu de íntima compaixão pela dor de Maria e de Marta, porque ele viu aquela multidão ali sofrendo junto com elas. Deus Santo, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, vendo tudo isso passando ali na frentezinha dele, ali, aquelas pessoas sofrendo, chorando, a Bíblia diz que Jesus chorou, irmão. Mas Jesus chorou, ele chorou de íntima compaixão. É Jesus nos mostrando,
que ele tem humanidade, que ele sente a dor dos outros, mesmo sabendo que momentos depois ele irá ressuscitar Lázaro. Mas eu entendo também nesse texto que Jesus ele chorou, não só foi porque ele viu ali as irmãs chorando, a multidão que ali estava com ela chorando, mas porque ele percebeu que elas não estavam acreditando o que poderia acontecer. Mesmo Jesus ali diante dela, falando que ele salvava, que ele é a ressurreição, elas estavam sofrendo. E isso também faz parte porque ele chorou, porque ele fala: Senhor, como pode, meu Deus, né? Eu estou aqui, as coisas estão acontecendo e elas não estão vendo. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso nos mostra que Jesus, ele está preocupado com a gente. Jesus, ele não nos abandona. Aleluia. Jesus, ele está sempre presente. Muitas das vezes, às vezes a gente acha que o silêncio de Deus é resposta. Porque quantas vezes nós passamos por problemas, por coisas tão difíceis, nós choramos, falamos: Senhor, tu está tão calado. Mas isso também é resposta. O silêncio do Senhor é resposta para nossas vidas. E Jesus, ele pergunta: aonde colocaram? E o povo que estava ali levou Jesus até o túmulo de Lázaro. Meu Deus, aleluia, Jesus. E ao chegar lá, no sepulcro, era uma caverna. E sobre essa caverna, a Bíblia vai dizer que havia uma pedra sobre ela. E eu pergunto hoje para vocês: qual é a pedra que tem te atrapalhado? Aleluia. Porque para Jesus tirar Lázaro da caverna, do túmulo, ele precisava remover aquela pedra. Aleluia, Jesus. E para vermos o milagre de Deus em nossas vidas, é necessário tirarmos a pedra. Muitas das vezes nós temos pedras em nossas vidas que nós nem mesmo sabemos. Aquele tempinho, sabe, que você fica na internet, aquele tempinho que você fica no Facebook, aquele tempinho que você fica ali no TikTok, mandando uma mensagem para alguém, falando da vida de alguém, isso também é uma pedra. Isso está te impedindo de você estar mais na presença do Senhor. Isso está te impedindo de você ter um momento mais com Ele. Qual é a pedra que tem na sua vida? Porque é necessário nós tirarmos a pedra. Porque a palavra de Jesus falando aqui, ele diz: tirai a pedra. Aleluia, Jesus. Mas Jesus responde. Ele responde a mensagem de Maria, porque de Marta, que quando Jesus fala: tirai a pedra, Marta grita: Jesus, já cheira mal. Já faz 4 dias que ele morreu. É como se ela estivesse dizendo: Jesus, o corpo já era, já está fedendo, não tem mais como o Senhor fazer mais nada aqui. Porque quando os irmãos devem saber que quando uma pessoa morre, né, ali no 4º dia para frente, ela já começa já a estourar, a acontecer tantas coisas que eu não entendo muito disso, mas é mais ou menos isso, né? Mas o propósito de Deus aqui não era voltar antes do tempo para curar Lázaro. O propósito de Deus era maior, porque até 4 dias, até 3 dias, era possível uma ressurreição, mas 4 dias não, era só para ele. Se Jesus ele tivesse voltado antes para curar Lázaro, quando ele recebeu o recado das irmãs, seria só mais um milagrezinho, seria só Jesus curou, Jesus salvou e pronto. Mas Jesus ele queria muito
Aleluia. Ele queria mostrar para mim e para você que Ele pode. Aleluia. Que Ele é o dono da vida. Glória a Deus. Aleluia. Que muitas das vezes, às vezes a gente fala, Senhor, está doente. Mas nós esquecemos de pedir para Ele. Falar, Senhor, cura. Senhor, salva. Porque essa mensagem está dizendo aqui que Ele trouxe Lázaro depois de 4 dias. Aleluia. E então, quando Maria fala, Jesus já cheira mal há 4 dias. Mas Jesus responde, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. E Jesus fala, tirai a pedra. E quando Jesus ele pede para tirar a pedra, a Bíblia vai dizer que ele eleva os olhos dele para o céu, para orar ao Pai. Ele precisava orar em voz alta, irmão, para aquelas pessoas que estavam ali, que não acreditavam que seria possível ele trazer Lázaro de volta, entendesse que ele estava ali, Aleluia. porque Deus tinha pedido, Deus tinha ordenado. Ele falou no começo que o filho dele seria glorificado. Aleluia. E ele grita com voz alta, Lázaro, vem para fora. Isso é muito forte, irmão. Aleluia. Fechando os meus olhos, eu fico imaginando como Lázaro saiu daquele túmulo, né? Lázaro, vem para fora. Jesus tirou Lázaro dali. Jesus ressuscitou Lázaro. Irmãos, essa mensagem, ela fala profundamente nos nossos corações, para que nós venhamos entender que só Deus pode fazer em nossas vidas. Que não adianta a gente tentar dar jeitinho, não adianta a gente correr, porque só Ele pode fazer. Aleluia. E que o dia mal, ela vai chegar para mim, ele vai chegar para você. Independente se estamos ou não na presença do Senhor, ela vai chegar. Nós não estamos isentos disso. Então que vocês, nessa noite, vocês fiquem com essa mensagem e que venham refletir mais, porque ela tem ainda mais coisas para falar, né? Que nós venhamos aprender como Maria, adorar o Senhor diante de todas as coisas. E assim, eu agradeço a minha oportunidade.